Ana Lúcia, me conta, você trabalha no dia a dia, na escuta, uma escuta com maior profundidade, digamos assim, das pessoas idosas, né? E aí, o que que elas falam? O que que elas precisam? O que que você ouve mais, escuta mais dessas pessoas? Eu escuto grandes histórias, grandes ensinamentos e eu escuto delas muito a importância, a falta de ter alguém para que elas possam ensinar tudo o que elas aprenderam. Aqui, inclusive, é um lugar onde elas têm a oportunidade de trocar essas experiências. Todos têm uma história. Todos têm grandes conquistas. E aqui a troca é muito importante. E os familiares aprendem com não só com o parente que está aqui, mas com os outros, porque a troca é real. Então, qual é a vantagem de se viver na coletividade? São as trocas. Você fala conviver com os parentes aqui, são os parentes que vêm visitar. Isso, os parentes que vêm visitar. Porque quando os parentes vêm visitá-los, eles não estão apenas com o pai ou a mãe ou aquele familiar, não é verdade? Eles interagem com os amigos desses familiares, porque eles fazem amigos aqui, não é? E aí as histórias são trocadas e é onde acontece o aprendizado. Isso é muito legal. Você está falando que você aprende muito, né, com as pessoas idosas. O que você aprende mais e que te, sabe, preenche mais por dentro? Olha, escutar as histórias deles é a minha motivação para viver e fazer as conquistas que eu desejo. Por quê? Porque eu quero um dia ter história para contar como eles têm, sabe? Então, quando eu vejo, puxa vida, eu vou chegar lá com uma bonita história para contar. Então vira a motivação que eu preciso para me dedicar cada vez mais aos idosos. Agora, quando você fala assim, eu escuto os idosos, né? Queria saber um pouquinho mais. O que se ouve mais? Há arrependimentos? Há comemorações? O que é que essas pessoas, o que você sente que elas trazem, né? Dessa experiência de tantos anos de vida? Elas trazem saudade, né? Mas a maioria se referem à saudade como que bom que eu fiz, que bom que eu vivi. Há arrependimentos? Sim, em alguns casos sim. Tipo? Que né? tipo de arrependimento? Podia ter aproveitado mais. Podia ter feito de uma outra forma. E aí eu sempre completo e trago para eles que não. Que eles não podiam ter feito de outra forma. Porque nós fazemos o nosso melhor a todo momento. É o que a gente dá conta de fazer, com o conhecimento, né, que nós temos, né? As habilidades, as limitações, os dons, as possibilidades. Nós fazemos o nosso melhor a todo momento na vida. E eu te pergunto isso porque eu acho que as pessoas da minha geração e anteriores, eu acho que as pessoas que têm 40, 50, 60 anos hoje, daqui a 10, 20 anos vão estar pensando de uma forma diferente. Mas nós somos de gerações que trazem uma culpa imensa. É verdade, é verdade. Só que hoje a nova geração que está tendo um acesso maior ao conhecimento relacionado às questões mentais, né? As questões emocionais, elas são também a referência de aprendizado para esses idosos. Essa é a troca. Essa é a troca. Nesse trabalho que eu faço com envelhecimento e velhice, né, desde 2015, que eu já escutei de filhos falando: minha mãe não foi legal comigo, meu pai foi péssimo, por que agora eu tenho que cuidar? Né? E às vezes também você vê idosos
em uma casa para idosos, em lares, né? E que a família deixa ali e desaparece do mapa, né? O que você fala disso? Olha, com relação ao fazer a reclamação dos filhos, né? Com relação ao que foi feito, ao que foi oferecido, existe eu posso até dizer que é uma falta de conhecimento, que é o seguinte: eles receberam a vida. A vida não tem nada no mundo que pague, não é? Só pela vida eles já deveriam ser muito gratos e honrar esses pais por este presente, né? E os pais trazem experiências e conhecimentos herdados dos avós, dos bisavós. Então esses pais, eles fizeram o melhor. Eles fizeram o que deram conta. E os filhos que não visitam, que não aparecem, o que eles estão perdendo? A família, né? Não só filho, sobrinho e tudo mais. Eles estão perdendo a grande oportunidade de aprender, respeitar. Por que eu digo isso? Porque é o que eles vão passar para os filhos, não é? Nós somos o que nós aprendemos com os nossos pais. Agindo dessa forma, o que eles passarão para os seus filhos, não é verdade? E o arrependimento que virá lá na frente, né? Que é a hora que a gente diz, porque eu não fiz. Eu devia ter feito. Não é? Verdade. Agora, quando uma pessoa idosa chega num lar, né, numa moradia coletiva, como é que elas chegam? Como é que essas pessoas chegam? Muitos idosos, eles chegam aqui já com uma clareza do que eles vão encontrar. Os benefícios, né? Tudo que vai acrescentar na qualidade de vida deles. Então, muitos chegam já depois de várias visitas, né? De uma discussão familiar, uma escolha em família. Outros já chegam com um certo medo, uma dificuldade de desapego, né? Da casa, dos objetos pessoais, né? De alguns filhos que ainda estão com eles. Mas tudo passa quando eles conseguem se identificar com os outros que estão aqui com os mesmos objetivos. Isso facilita tudo. Isso porque a integração social deles, ela é muito bem direcionada. Nós nos preparamos para facilitar isso para eles. Então, nós criamos, né, oportunidades para que essa comunicação entre eles aconteça de forma natural. Com o acolhimento que nós trazemos, isso facilita tudo. Uhum.